Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um talk da Conferência Ethos 2022. E hoje nós iremos falar sobre os avanços e perspectivas da responsabilidade social empresarial na agenda de imigração e refúgio. E a nossa convidada de hoje é a Fernanda, que é analista de soluções duradouras da Visão Mundial, nossa parceira aqui na execução do projeto esse ano. Fernanda esteve presente aí com a gente, né, na sensibilização com o setor empresarial durante a execução do nosso projeto esse ano, em 2022. E, Fernanda, seja muito bem-vinda aqui ao nosso momento da conferência. Eu vou fazer minha breve autodescrição. Meu nome é Scarlett Rodrigues, coordenadora de projetos em direitos humanos aqui do Instituto Ethos. Vou conduzir esse talk junto com a Fernanda. Sou uma mulher negra, de pele clara, estou usando um vestido na cor laranja e verde, brincos vermelhos, meu cabelo está preso e, ao fundo, tem a parede da minha casa. E esse aqui é o meu símbolo em linguagem de sinais. Vou pedir para a Fernanda também dar um olazinho para a gente poder começar aqui o nosso encontro de hoje. Oi, Scarlett, obrigada pelo convite, primeiramente. É sempre um prazer estar aqui dialogando sobre a pauta migratória. Fazendo a minha autodescrição, eu sou analista de soluções duradouras do projeto Vento Puedes. Sou uma mulher branca, estou com meus cabelos soltos, usando óculos, usando a camiseta do projeto, não dá muito para pegar o logo aqui na câmera, e um blazer, e no fundo da minha imagem tem o meu quarto com alguns elementos. Tem a minha janela, tem um quadro de fotos muito legal, que tem alguns momentos bem marcantes da minha vida. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui hoje com você. E a gente está falando aqui da agenda de imigração e refúgio. Como que você tem enxergado esse avanço e a amplitude que a agenda de imigração e refúgio ganhou ali dentro do escopo empresarial? E quais foram as principais condições para que essa pauta tenha avançado ali dentro da agenda das empresas? Bom, Scarlett, a agenda de imigração, ela possibilita que a pauta migratória ela possa ser cada vez mais discutida, né? Isso auxilia na garantia de direitos da população migrante. Então, muitas situações de violação de direitos, por exemplo, de direitos trabalhistas, né? Ou de outros direitos sociais, elas ocorrem mediante a ausência dessa amplitude, a ausência do conhecimento sobre a causa. Então, é muito importante que isso seja discutido cada vez mais. Hoje a gente tem um avanço muito grande no que tange ao diálogo, à construção de dispositivos que possam amparar as especificidades de pessoas que passam pelo fenômeno da migração, né? Então, seja para regularizar um documento, ou seja para construir uma política corporativa para a contratação de pessoas dentro de uma empresa, né? Tudo isso precisa estar dentro dessa agenda e precisa ser explorado, né? Então, é uma atuação que ela acontece em rede. A gente sempre fala nesse apoio mútuo que a gente precisa ter, tanto do setor público quanto do setor privado, para que isso possibilite aí, e contribua com a reintegração social de pessoas que atravessam aí a experiência da migração. E aí, quando a gente fala das empresas, tem também as suas especificidades, né? Então, a gente está falando aí de diversos processos. A gente fala de uma empresa que tem aí os seus processos que às vezes são um pouco enrijecidos, mas que é muito possível, de alguma forma, flexibilizá-los, né, para tentar trazer aí uma grande quantidade de pessoas diversas, né, para que possam estar dentro desses times. A gente fala também não só dos processos em si, né? Então, aí o processo de recrutamento, o processo de seleção, mas a gente fala sobre uma sensibilização que essa empresa precisa ter para poder receber essa pessoa que está chegando da melhor forma possível, né? Para que esse processo ele ocorra da melhor forma para ambos os lados. Então, muitas vezes, não há o conhecimento sobre questões mais burocráticas, né? Questões de documentação, ou questões sobre as temáticas que envolvem, né, a migração, mas é possível que seja sempre levantado possibilidades de, não somente de mudança, mas possibilidades de aperfeiçoar esse processo, né? Então, a gente flexibilizar talvez um processo seletivo,
né? A gente pensar estratégias de como a gente pode ampliar o olhar para que pessoas migrantes consigam contribuir aí dentro dessas organizações. Então, é muito importante que essa pauta ela seja cada vez mais levantada e essas agendas sejam construídas em conjunto, né, dos times dentro do mundo corporativo. Obrigada, Fernanda. Acho que você coloca ponto muito importante, que é a questão do trabalho em rede. E eu acho que esse foi um dos grandes diferenciais, né, do Vento Puedes, porque a gente conseguiu reunir setor empresarial, a gente conseguiu reunir academia, a gente conseguiu reunir outros atores sociais que também trabalham a pauta de imigração e refúgio para falar com as empresas, né? A gente teve ali as oficinas presenciais em Recife e Manaus, que também contou com a presença de organizações que estão nesse território, também passando pela sensibilização, o que mostra que é uma agenda que precisa dessa união, né, para chegar ali mais para frente, de chegar até os espaços das empresas. E eu acho que o nosso projeto também contribuiu para o avanço da pauta, né, com construção de conteúdos aprofundados, a ideia da gente ter um guia de diretrizes para as empresas começarem a trabalhar essa pauta desde, né, do comecinho, com práticas, com exemplos de boas práticas. Eu acho que isso funciona muito também dentro do setor privado, para que a pauta consiga, né, se estabelecer como uma prioridade dentro da empresa. A própria Carta Compromisso, que a gente também construiu junto com a Visão Mundial, que tem ali princípios básicos, né, do que seria o ideal de uma política de diversidade e inclusão, considerando esses processos burocráticos, digamos assim, né, e que eu acho que a gente viu muito durante o trajeto, que não é tão burocrático assim, né, as empresas acho que saem com essa lição de casa também do nosso projeto, de que já existem caminhos para isso. E a própria Visão Mundial faz esse aporte, né, de tanto olhar para a questão da documentação, o cuidado com esse profissional que está chegando, né, o diálogo com as empresas. Acho que isso foi muito, muito importante. E também, acho que um ponto de complementar aí a sua fala é a questão da mobilização, né, que a gente conseguiu construir com as nossas empresas aqui dentro do Vento Puedes, né, de ter esse momento de diálogo individual, que você pôde estar com a gente, ali a gente consegue saber, né, as dores e as delícias das empresas, né, frente à agenda de diversidade e inclusão. Então, se você puder contar como foi aí também essa experiência de estar ali mais próxima, com conversas ali diretamente com as empresas, olhando o outro lado, né, um lado mais de abertura mesmo para essa entrada da agenda. Como foi para você? Legal, foi muito bacana. Eu acho que é isso, assim, a gente está mais próximo, a gente consegue escutar, né, quais são as angústias daquela empresa, né? O que a gente precisa fazer ou pensar em conjunto para que a gente consiga amparar no Vento Puedes, né? Que a gente faz, por exemplo, o encaminhamento de perfis para empresas, né, de pessoas que fazem parte do nosso projeto, estão buscando a recolocação profissional. Então, a gente entender como funciona o dia a dia dessa empresa, né, a gente entender qual que é a especificidade daquela vaga, a gente poder traçar todos os insumos necessários para que a gente possa apresentar candidatos que estejam aderentes à necessidade, né, daquela empresa e poder receber também essas angústias para a gente poder pensar em novas estratégias. Então, por exemplo, né, uma empresa que traz uma questão, olha, eu nunca contratei nenhuma pessoa de outra nacionalidade, eu não tenho conhecimento, assim, né, sobre a causa, o que a gente faz. Então, a gente precisa traçar um diálogo já nesse sentido, né? Então, apresentando essas possibilidades e apresentando a causa, não somente para os times de RH, de diversidade e inclusão, mas para os demais times, né, componentes dessa organização. E a partir disso, a gente pode discutir outras relações que a gente vai vir a ter nesse relacionamento, mas esse contato, ele é muito importante, né, na minha experiência, ele foi muito importante, e mesmo às vezes a gente pensa assim, o setor privado ele está distante de outros setores, mas não, né, gente? Quando a gente fala
da pauta migratória, tudo se interliga. E tem outras questões também, tem questões de interseccionalidade que precisam ser consideradas, por exemplo, quando a gente levanta a pauta migratória, né? Porque eu estou encaminhando um profissional, mas eu estou encaminhando uma mulher, que pode ser uma mulher negra, uma mulher indígena, né? Então, tem muitas questões que naquele diálogo, nessa proximidade com as empresas, a gente vai discutir e, a partir disso, trazer outras questões para que a gente possa ampliar a pauta. Eu acho que esse foi um ponto bem importante que a gente trabalhou, né, Fernanda, com o Vento Coesa junto com as empresas, que é esse olhar interseccional e transversal da agenda, né? A gente chegou até a fazer um encontro só sobre essas diversidades dentro da pauta de migração e refúgio, até para conscientizar as empresas que é isso, não é uma agenda muito distante, muito descolada, né? Essas pessoas estão aqui, essas pessoas estão precisando hoje de uma oportunidade, né? Então, por que não já introduzir aí em projetos, em pilares que as empresas já estão desenvolvendo, né? Então, acho que foi muito interessante essa nossa jornada, porque a gente encontrou com esses processos de escuta várias diretrizes e caminhos inovadores e já estão sendo colocados em práticas para incentivar as empresas nesse processo de contratação, no processo até de fortalecimento dos profissionais de migração e refúgio e também do empreendedorismo, né? A gente falou bastante nisso também ao longo do projeto. E queria, o que fica de legado, o que fica de recado que você acha importante a gente pensar ali com as empresas para o ano que vem? Scarlett, eu acho que todo o caminho, ele ser iniciado, ele já é um grande passo, né? Então, é importante que nós tivemos aí muitas oficinas que puderam levar um pouquinho mais sobre a pauta, e isso já diz muito do engajamento, né, que o setor privado precisa ter nessa pauta, que é de uma responsabilidade social, né? Ela fala de todos nós, fala de toda uma sociedade. Então, começar a pesquisar mais sobre o processo, a gente tem o nosso mini curso que realizamos em conjunto, né? Então, por exemplo, algo muito legal para pensar nas boas práticas aí nesse início de tratativas na contratação de uma pessoa migrante, e eu acho que é isso, assim, né? A partir disso, a partir desse conhecimento, é mão na massa. A ação ela é muito importante, pensando até no quesito da urgência social, né? Então, algumas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, e a recolocação, a reinserção social, ela vai possibilitar um desenvolvimento econômico, né? Ela vai possibilitar meios de subsistência dessa pessoa, né? Aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, né? Então, a gente precisa pensar com cautela nessas estratégias, mas promover a ação para que isso possa ser feito na prática e contribuir aí com diversas questões, porque quando a gente fala de trabalho, a gente não fala só de trabalho, né? A gente fala de um processo de reconhecimento, a gente fala de questões subjetivas de cada um, né? Mas que tem aí um impacto social, econômico, psicológico. Então, para as empresas que têm interesse de se aprofundar mais na pauta, façam isso, é muito importante, e botar a mão na massa a partir disso. E, claro, sempre buscar auxílio também de ONGs, né, de agentes que atuem com essa pauta, para dar sempre diretrizes muito importantes. Então, o Vento Puedes, por exemplo, é um projeto que atua com a população migrante, né, que tem aí, traz esses insumos voltados à empregabilidade. Então, acho também importante esse engajamento em buscar outros agentes que possam contribuir com isso. Nossa, muito bom, porque até a pauta que a gente quer trabalhar muito para o ano que vem, etos em direitos humanos, é a questão do trabalho, né? O quanto o trabalho é esse pilar central na nossa sociedade, né? Sem trabalhar a gente não tem alimento, a gente não tem moradia, a gente nem é reconhecido enquanto cidadão e cidadã no nosso país se a gente não trabalha, né? Se não tem uma carteira assinada. Então, enquanto ainda, né, apesar de todas as estratégias, a questão da contratação ela é fundamental para a redução das vulnerabilidades, né? E esse olhar sensível que você traz, né, por dentro do que é o trabalho, né, a questão do trabalho decente,
né, a remuneração, o desenvolvimento desse profissional, eles são os compromissos que a gente trouxe para a nossa carta compromisso, né? Dos 10 compromissos que a gente tem, existem essas diretrizes que as empresas precisam cumprir, né? Porque a gente não fique só ali no inclusão, mas de fato não integra essa pessoa, não valoriza esse talento, esse profissional, né? Hoje a gente já tem empresas aderindo à nossa carta compromisso, né, do setor do varejo, da saúde, da educação, então todos os segmentos, qualquer nível de maturidade pode começar a se engajar, como a Fernanda colocou, colocar a mão na massa de fato, né? Nem que seja com pequenos passos, mas o importante é agir, e eu acho que é isso também um recado que o projeto deixa, né? O quanto a gente já deu diretrizes e agora é o momento de apropriar de todo esse conteúdo e colocar de fato em prática. Hoje a gente conseguiu, né, com o nosso projeto, mobilizar mais de 100 empresas dentro dessa agenda, mais de 80 empresas sensibilizadas com o nosso projeto. Então, o quanto a gente conseguiu plantar sementes que a gente espera que germine aí no futuro muito próximo, com boas práticas, com ações de fato inclusivas e respeitosas. E sobre o curso que você trouxe também, a gente chega aqui ao final do ano com 4 meses de curso no ar, com mais de 500 pessoas sendo certificadas e capacitadas, ou seja, já temos ali também outros agentes sociais que podem levar, né, essa pauta para dentro das empresas, para dentro da sua organização e começar ali a ter um outro olhar mais próximo, né, de todas essas pessoas, porque elas estão aí, elas precisam de ajuda, elas precisam desse suporte, e quanto mais trabalharmos aí em rede, melhor a gente levar essa pauta ali adiante com mais força. Então, Fernanda, queria agradecer muito a sua presença aqui hoje. Não sei se você quer deixar mais um recadinho final, mas a gente chega aqui no final do nosso talk. E se você gostou dessa nossa conversa, se inscreve no canal do YouTube do Instituto Ethos. A gente também vai deixar aqui na descrição desse talk todos esses materiais que a Fernanda e eu comentamos sobre o projeto Vento Puedes, para vocês acessarem depois, inclusive o nosso curso de capacitação que está aqui no YouTube do Instituto Ethos e da Visão Mundial. Mas, Fernanda, suas últimas palavrinhas aí. Queria agradecer, Scarlett, por estar aqui, pela oportunidade, é sempre um grande prazer essa troca. E é isso, assim, eu acho que o engajamento das empresas é muito importante dentro desse processo e conte com a gente que estamos juntos nessa luta. É isso, o diálogo continua, a gente vai continuar falando sobre migração e refúgio, os nossos produtos, nossos caminhos e diretrizes estão aí para vocês consultarem. O Instituto Ethos também fica muito à disposição para a gente continuar apoiando vocês dentro dessa pauta, né, e tendo esse diálogo também próximo aí junto com a Visão Mundial. Muito obrigada para você que assistiu, curte, compartilha e acompanha aí os próximos painéis da Conferência Ethos 2022. Hoje, a Visão Mundial, por meio do projeto Vento Puedes, está realizando o primeiro processo de interiorização pela modalidade VES, que são as vagas de emprego sinalizada. Essa modalidade visa promover a integração dos participantes do processo através do trabalho formal. Bueno, esta vaga de empleo espero que para mí sea una gran oportunidad que la voy a saber aprovechar y para superarme, para tener nuevas oportunidades en este país. Me siento realmente emocionado, al mismo tiempo me siento feliz, un poquito nervioso por todas las oportunidades que he tenido, pero al mismo tiempo estoy ansioso por superarme, ¿sabes? La ayuda que me está ofreciendo Visión Mundial, bueno, es admirable. Los felicito mucho porque de verdad me ha prestado el apoyo que ninguna otra persona me lo ha ofrecido. Y de verdad me siento contento y muchas gracias a todos ustedes por su admiración hacia nosotros, pues, los venezolanos, y bueno, para adelante, pues yo voy con todo.
Bueno, confiado por Visión Mundial, primero, que es la que nos ha ayudado económicamente con una tarjeta, con un trabajo, un vuelo para una mejor economía, un mejor futuro para nosotros, y pone a personas que nos ha ayudado en cada paso y a salir de ese hoyo en el que estamos. A Visão Mundial também vai estar apoiando esses participantes com uma ajuda financeira para cobrir as necessidades básicas do primeiro mês, né, de mudança, recomeço. São 48 beneficiários que vão estar participando desse processo com destino a Mato Grosso do Sul. Bueno, estoy realmente agradecido con Visión Mundial, que nos ha ayudado mucho. De hecho, nos enseñaron a cómo hacer un currículum, a cómo estar en una entrevista de trabajo y todo ese tipo de cosas. La expectativa de Mato Grosso creo que es un trampolín para mí, ¿sabes? Porque yo quiero llegar, sembrar como mi semilla y después crecer. Eso es lo que yo quiero hacer. Mi meta es, por lo menos en lo que me están ofreciendo ustedes, de ese empleo digno. Voy a dar todo y seguir luchando y trabajar, hermano.